Ai, ai, como é bom, né? Eu quero dizer que eu estou bastante feliz e também quero agradecer as palavras da irmã aqui, palavras maravilhosas. Quero dizer que eu agradeço muito a Deus, né? Pelo privilégio que Ele me concede de poder participar desse momento tão especial na vida dessa igreja. Agradeço a igreja ali em Cajati, né, a PIB de Cajati, por ter permitido que eu estivesse aqui com os irmãos, né? E agradeço ao Senhor que tem me dado também uma família bem bacana, né? Uma esposa maravilhosa que tem cuidado de mim de verdade. E de fato, quando a gente sobe num púlpito, desde que eu recebi o meu chamado e que comecei a pregar, todas as vezes eu tinha uma preocupação no meu coração em saber se aquilo que eu estava falando realmente iria produzir algo de Deus na vida das pessoas. E hoje, quando chega o dia do pastor, para mim é um dia especial, mas é um dia que eu sempre fico um pouco angustiado, assim, porque o meu grande desejo é poder servir a igreja, poder abençoar a igreja. E sempre que eu escuto as palavras como estas, eu fico pensativo e fico me perguntando se de fato eu mereço tudo isso, né? Se eu mereço as palavras, ou se eu tenho feito por merecer essas coisas. E o meu trabalho, o meu esforço na igreja é justamente para fazer valer, né, todo o amor e todo o empenho dos irmãos e do rebanho. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Também agradeço mais uma vez pela vida da minha esposa, não é? Quando eu estava solteiro, eu ficava sempre perguntando para Deus e pedindo para que Deus me desse uma esposa, né? Gente, há esperança. Eu quero dizer para vocês que são solteiros, há esperança, né? Um sujeito como eu, né? Tudo bem que eu sou elegante, mas também eu sou aí o Brad Pitt da vida, né? E eu olhei para Deus e Deus me deu uma mulher como essa. Aí todo dia eu falo, Senhor, Tu és maravilhoso mesmo, né? E eu sei que você não é mais bonito do que eu, mas também não é tão feio assim, né? Então fica na paz, fica tranquilo, né? E Deus há de te abençoar também. Se Ele me abençoou, né, com todas as minhas dificuldades, quem dirá você, né? Que é muito mais charmoso e, enfim, elegante do que eu. Deus te abençoe, né? E que fique na paz, dá esperança para os solteiros. Queridos, eu quero continuar refletindo com os irmãos, né? Quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 8, do verso 15 ao verso 16. Esse texto é um texto bastante conhecido também, né? Como foi o texto de ontem. Lucas capítulo 8, do verso 5 ao verso de número 16. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, peça misericórdia. E eu espero por alguns segundos aí. Ok? Amém? Agora quem não achou e pediu misericórdia, amém? Amém. Amém. Muito bem, diz assim o texto então lá em Lucas capítulo 8. Eu falo sempre isso, repito, Lucas capítulo 8. Fico repetindo, porque lá na igreja tem alguns irmãos que não escutam muito bem, eles ficam lá no fundo, eles sempre lá no fundo. Aí eu falo, aí eles ficam me olhando assim, aí eu repito, aí eles continuam me olhando, eu fico repetindo, né, para dar tempo, evidentemente, né? Mas eu sei que não é esse o problema aqui. Lucas capítulo 8, então, a partir do verso 5, diz assim: o semeador saiu para semear. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras e depois de brotar, secou, pois não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, mas esses crescendo com ela a sufocaram. Outra parte, porém, caiu em terra boa e brotando deu fruto a 100 por 1. E ele exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então seus discípulos lhe perguntaram:
o que significava essa parábola. E ele respondeu: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Mas este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que crendo sejam salvos. Os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria, contudo, eles não têm raiz e creem apenas por algum tempo e desviam-se na hora da provação. A parte que caiu entre espinhos são os que ouviram, e seguindo o seu caminho são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, e não dão fruto que chegue a amadurecer. Mas o que caiu em terra boa são os que, ouvindo a palavra com coração honesto e bom, conservam-na e dão fruto com perseverança. Ninguém acende uma candeia e a cobre com uma vasilha, nem põe debaixo da cama, mas a coloca no velador, para que os que entram vejam a luz. Amém? Amém. Ontem, a nossa reflexão foi baseada no seguinte tema. Os irmãos lembram? A igreja que Deus quer. Não sei se os irmãos lembram, né? Depois aconteceu os barulhos. Eu não sei mais o que vocês lembram, mas antes desse barulho eu lembro que os irmãos estavam atentos ali, né? Muito bem. A igreja que Deus quer. Nós tentamos mostrar que a igreja ideal, ou seja, a igreja dos sonhos de Deus, é uma igreja que tenha e seja a resposta para o homem caído. Nos baseamos na palavra do bom samaritano, na parábola do bom samaritano, que se inicia com a pergunta de um doutor da lei, e o doutor então pergunta a Jesus: mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Os irmãos lembram desse início da parábola do bom samaritano. O que Jesus espera da sua igreja é que, como samaritano, essa igreja seja a resposta para o homem que está caído à beira da estrada. E os irmãos lembram que eu fiz aqui eu tentei mostrar aos irmãos que o homem caído à beira da estrada era exatamente a humanidade caída, aqueles que estão perdidos, aqueles que carecem da graça, que estão à margem da sociedade e longe, distante da graça de Deus. A igreja, ela deve ser então a resposta para aqueles que estão caídos, e aqueles que caídos não conseguem alcançar a vida eterna, não conseguem alcançar a graça de Deus. Na reflexão de ontem, nós mostramos que para ser a resposta de Deus ao mundo, a igreja precisa ser comprometida e cristocêntrica. Ela precisa ser comprometida com o seu Deus totalmente, e ela precisa ter Cristo como centro da sua vida e da sua existência. E hoje eu quero dizer para você que a igreja precisa ser bênção no mundo. Esse é o propósito de nós existirmos. Esse é o propósito de nós estarmos aqui reunidos para ser bênção neste mundo. O ideal de Deus é que essa igreja, a igreja neste lugar, a igreja na nossa cidade, a igreja na região, a igreja que está no mundo, a sua igreja, seja a bênção e seja a bênção na vida de todos. E a igreja, ela só é bênção quando ela anuncia as boas novas da salvação. Lembrando então que o nosso tema anual da Aibavá é exatamente a de sermos igrejas relevantes. Lembram disso? E é isso que Deus espera de nós, que nós sejamos tão relevantes, mas tão relevantes, e façamos tanta diferença na vida das pessoas, e desta maneira então o mundo será transformado pela graça e pela salvação do Senhor. Hoje eu quero falar com você sobre essa igreja que é relevante, sobre essa igreja que é uma igreja que anuncia as boas novas do Senhor. A igreja do sonho de Deus, ela precisa ser comprometida, precisa ser cristocêntrica, mas ela precisa ser semeadora. A igreja de Deus, ela tem que ser semeadora. Não basta ela ser apenas comprometida, não basta ela ter Cristo como centro da sua existência, mas ela precisa fazer muito mais. Ela precisa ser uma igreja que semeia a palavra santa de Deus.
Aí nós nos lembramos do samaritano, nos lembramos daquele levita, nos lembramos do sacerdote, homens da lei, que descendo olharam o homem caído e não fizeram absolutamente nada por ele. Mas o samaritano, por sua vez, que ao meu entender representa exatamente esta igreja que vem da graça de Deus, esse samaritano não, ele faz algo diferente, ele estende as mãos, ele alcança o perdido, ele levanta aquele que está abatido e dá àquele que está abatido condições para que ele produza, para que ele cresça, para que ele também encontre a graça e seja curado pelo amor de Deus. O texto que nós acabamos de ler fala exatamente desse semeador que saiu a semear. Nesta parábola, Jesus nos ensina a importância da semeadura. Não há colheita se não houver uma semeadura. A igreja que deseja ser igreja de Deus, a igreja que deseja ser a igreja do sonho de Deus, precisa aprender a semear, precisa aprender a lançar a semente, precisa ser comprometida sim, precisa ter Cristo como Senhor da sua existência sim, mas precisa semear e semear sempre. Amém? Eis que o homem sai a semear, eis que o homem sai para lançar a semente. Nós precisamos aprender a semear. E olhando então para esse texto, nós vamos observar 3 pontos importantes. O primeiro é que na semeadura nós precisamos ter atitude. A primeira coisa que a gente tem que entender nesta vida é que para sermos uma igreja que semeia, nós precisamos ter atitude. Jesus, ele nos apresenta aqui nesse texto 4 tipos de terra. E é interessante aqui que o semeador, ele lança a sua semente sobre solos diferentes. E isso já começa nos ensinando que a semente do Evangelho não pode ser semeada para alguns, mas ela deve ser semeada para todos. Eu às vezes fico até compreendo, mas não entendo, né? De ver às vezes algumas igrejas, e a gente vê muito isso nas grandes cidades, né? Igrejas que têm como objetivo alcançar alguns grupos, né? A gente vai encontrar igreja que tem o objetivo de alcançar a classe A, outros alcançar a classe C e assim por diante. Mas na minha visão, igreja não existe para alcançar este ou aquele. Igreja existe para alcançar todos. Ela precisa lançar a semente em todos os terrenos, em todos os tipos de terra, esperando então que Deus promova o crescimento e assim possa haver uma colheita abundante para a graça de Deus. Porque todos os homens devem ter a chance de ouvir o Evangelho. Todos os homens devem ter a oportunidade de conhecer a nova vida em Cristo Jesus. E aí, amado, entra a importância da igreja ser semeadora, comprometida, Cristo como centro, mas semeadora, igreja que lança a semente. E nós sabemos que o trabalho do semeador é colocar a semente no solo, é lançar a semente no solo. Se a semente for deixada no celeiro, ela nunca dará frutos. E por isso mesmo é que nessa parábola o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Quem é o semeador? A Bíblia não diz quem é o semeador. Não há identidade pessoal do semeador. O semeador, ele não é chamado pelo nome nesta história. Não nos é dado aqui nada sobre, nenhuma dica sobre a aparência desse semeador, sobre a sua capacidade, sobre a sua personalidade, ou sobre as suas realizações, o que ele fez na vida. Não há nada que diga no texto quem é esse tal semeador. Ele simplesmente põe a semente em contato com o solo. A colheita, ela depende dessa combinação do solo com a semente, mas depende principalmente da atitude do semeador de semear. O semeador é qualquer um, o semeador é qualquer pessoa, o semeador é qualquer um que tenha simplesmente a atitude de semear. Eu fico às vezes espantado, porque ainda hoje, com todas as informações que nós temos, os cristãos, eles acreditam, e principalmente no Brasil, nós temos essa cultura em que os cristãos acreditam que a figura do semeador cabe ao missionário, cabe ao pregador, cabe ao evangelista, cabe ao pastor principalmente. É uma cultura errada, errônea, que tem na verdade destruído a igreja de Cristo. A
Há igrejas em que as pessoas chamam o pastor, achando que aquele pastor é o semeador, que é papel dele lançar a semente, e aí então se convida alguns para vir à igreja e ouvir o evangelho. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que o semeador não é o pastor, que o semeador não é o missionário, que o semeador não é este nem aquele. O texto diz que o semeador é aqueles que são de Cristo. O semeador somos todos nós. Para ser semeador, não importa a sua aparência, não importa as suas realizações, não importam os seus títulos. De nada adianta nós termos títulos, de nada adianta alguém me chamar de pastor se eu não sou um semeador. De nada adianta eu ser um empresário, eu ser um doutor, de nada adianta. Para Deus, todos os crentes devem semear. E não importa se esses crentes sabem ler ou não sabem ler, porque semear é simplesmente lançar a semente. Outro dia, na igreja, uma irmã, conversando comigo, disse assim: pastor, ela, até por uma inocência, ela foi procurar lá uma determinada igreja, porque um certo pastor estava fazendo lá um curso, dando um curso de teologia, né? Ensinando desde Gênesis até Apocalipse, né? E aí, ensinando até sobre dinossauro, aquela coisa toda, estava confundida a cabeça da mulher, né? E aí, essa irmã me procurou e falou: pastor, não aguento mais, estou ficando louca lá, os dinossauros nasceram, não, aquela coisa, quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha. Eu falei: mano do céu, para que a irmã está nesse lugar? E ela disse assim: porque eu quero aprender a pregar a palavra, mas eu preciso aprender primeiro, eu preciso aprender da Bíblia para poder ensinar. E eu falei: minha querida, o tempo que você passa lá, você já deveria ter semeado essa semente na vida de alguém. Porque a Bíblia não diz que para semear a semente eu preciso ser doutor da lei. A Bíblia não diz que para semear a semente eu tenha que ser formado numa faculdade teológica X ou Y. A Bíblia simplesmente diz que eu devo ser um semeador. E semear a semente é simplesmente testemunhar do que Cristo fez na minha vida, ou do que Cristo está fazendo na minha vida. Isso é semear, é viver a fé, é andar dia a dia ao lado de Cristo. Isso é semear a semente, é parar alguém na rua, entregar um folheto e dizer: eu te amo, Cristo me ama, vamos para a igreja, Deus fez algo na minha vida, e logo essa pessoa vai, porque ela se identificará com você. Mas dificilmente uma pessoa virá à igreja se eu, como pastor, chegar para ele e começar a falar sobre cristologia, sobre, enfim, não adianta, ele vai olhar e dizer: você não é dos meus, de onde você vem, não é? A igreja anuncia o evangelho, o semeador saiu a semear, a igreja saiu a semear, o cristão saiu a semear, Paulo saiu a semear, Pedro saiu a semear. Todos os crentes em Jesus devem sair para semear. Semeador é o que somos, semear é a nossa tarefa, e sair para semear deve ser a nossa atitude. Por isso, queridos, é que na semeadura nós precisamos ter atitude. De nada adianta você olhar para mim e dizer assim: é verdade, você está falando isso mesmo, o senhor está certíssimo, assim embaixo, tá, e daí? Quando terminar o culto, sai todo mundo para sua casa, liga no Fantástico e ponto, acabou. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente tenha uma atitude, que a gente tome algo, faça alguma coisa, que a gente comece a agir, que a gente simplesmente lance a semente. Cada um de nós deve refletir a respeito de ser semeador, de buscar essas sementes, de sair para espalhá-las nos mais diversos locais, não somente naqueles que parecem mais férteis, mas em todos os lugares. Atitude, é preciso ter atitude para que haja semeadura no reino de Deus. Segundo, nós precisamos saber que na semeadura nós vamos ter oposições. Fica claro aqui nessa parábola que nem sempre o semeador terá suas expectativas atendidas, nem sempre, amado. Às vezes, como pastor e semeador, eu passo meses ensinando a pessoa, ministrando discipulado, e lá a gente ministra um
discipulado que é de 1 ano. Então o sujeito entra na igreja, eu já digo para ele, ó, você vai ficar 1 ano fazendo estudo comigo, você topa? Aí o cara fala, topa, então vamos começar. Aí uma vez por semana vamos lá. Aí o camarada batiza e eu continuo com ele. E chega um dia que ele não aguenta mais. 1 ano. Ou ele fica meu amigo, ou ele fica meu inimigo. Mas normalmente ele fica meu amigo, né? E aí, querido, a gente fica ali às vezes trabalhando 1 ano com algumas pessoas e de repente no final desse período o sujeito olha para você e fala, não quer mais. E vai embora. É assim. Nem sempre as expectativas do semeador serão atendidas. Nem sempre as expectativas da igreja vão ser atendidas. Por isso que lá na parábola você vai encontrar palavras como espinhos, pedras, que parecem nos lembrar das dificuldades do caminho. O semeador saiu para semear, ou pelo menos se dispôs ao trabalho, mas o semeador precisa saber que é necessário perseverar diante das dificuldades. Não se pode parar quando aparecem alguns espinhos, quando aparecem algumas pedras. Eu não quero que você pense que sair a semear é fácil. A semeadura das coisas boas é uma tarefa difícil. Eu sempre digo isso. Eu brinco lá com os irmãos dizendo que quando você diz para alguém assim, quer ouvir a palavra de Deus, o sujeito olha para você e fala, fecha a cara e diz, não é? Eu já me cansei de bater na porta de alguns, lá na minha vida, já bati na porta de uns lá, tem um camarada lá que eu estou batendo sempre na porta dele, e ele sempre vira a cara para mim, né? Toda vez que tem uma entrega de colheita, eu estava na porta dele, ele sempre vira a cara, esse camarada ainda vai olhar para mim, né? Às vezes ele vê, ele já entra para dentro de casa, e quando não dá, eu pego de surpresa assim, aí eu já entra, eu sei porquê, né? Mas um dia eu vou ganhar com esse jeito, nem que seja mata, né? Mas nem sempre dá certo, né? Nem sempre a gente consegue ter essa expectativa que a gente tem atendida. Às vezes há dificuldades, às vezes há lutas, às vezes a gente não consegue fazer aquilo que a gente quer, mas nós não podemos desistir jamais. Não podemos. Aí eu digo lá na igreja que se você oferece às vezes você oferece lá um folheto para alguém, aquela pessoa às vezes não atende você. Aí eu brinco e eu falo assim, mas se você voltar naquela mesma casa com um copinho de cachaça, dizer pro cara assim, dá igual aí, falou, já viu, você já viu, daqui a pouco são os dois bêbados, não é assim? Porque se você, para as coisas erradas, as pessoas vão com uma facilidade tremenda, mas para as coisas boas elas não vão. E a palavra de Deus é a melhor coisa que existe. E é exatamente por isso da dificuldade do Evangelho, muitas vezes, às vezes a expectativa do Evangelho ser atendidas, porque há lutas, porque há dificuldades, amados. Há dificuldades externas de vida, há incompreensão dos parentes, dos amigos, e às vezes até os irmãos da igreja não conseguem compreender a obra do Evangelho, o de semear a semente. Às vezes nem os irmãos entendem isso. Isso acontece muito, às vezes, quando a gente vai lançar uma ideia de comprar alguma coisa para evangelizar, logo alguém se levanta e diz, não, isso aí é dinheiro jogado fora e tudo mais. Eu já vi muito isso acontecer em igreja. Mas nós temos que investir, a igreja existe para semear, amados, em todo o tempo. Todos esses inimigos da semeadura são frutos do inimigo maior que é Satanás. O trabalho de Satanás é impedir que a semente consiga germinar no coração dos homens. Por isso a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não vejam, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo trabalha para isso, para nos impedir de fazer aquilo que precisamos fazer, que é semear o Evangelho. Nunca será mais fácil pregar o Evangelho, nunca será fácil pregar o Evangelho. Será fácil sim participar do coral, desculpe quem participa do coral, eu participo. Será fácil sim participar de um conjunto musical na igreja, desculpe quem participa, eu participo. Será fácil frequentar a igreja, sempre será fácil frequentar a igreja sim. Será fácil fazer orações bonitas em público, será fácil até pregar no público, mas nunca será fácil pregar o Evangelho. Nunca.
você fizer um apelo na igreja, pedindo para que venham formar um conjunto, logo aparece um grupo. Se você fizer um apelo na igreja e pedindo para que alguns possam pregar naquela semana, talvez você tenha alguma dificuldade, mas sempre vai aparecer alguém que estará pronto para fazer. Mas se você fizer um apelo na igreja, dizendo assim, vamos entregar folhetos hoje à tarde, logo você encontrará resistência, porque sempre será difícil demais pregar o Evangelho. Me perdoe o pessoal do louvor, mas eu sempre escuto essa palavra dizendo que não há tarefa mais difícil na igreja do que o louvor, não é? Ou não há área mais atacada na igreja do que o louvor. Eu digo diferente, eu penso que não há área mais atacada na igreja do que o Evangelho, do que o evangelismo, do que semear a semente, amados. Por isso, o semeador, ele precisa perseverar no propósito de semear a semente santa. O semeador precisa resistir às dificuldades, às tribulações e seguir firme no seu propósito de semear a semente do Evangelho, porque essa é a vontade de Deus, e porque a igreja do sonho de Deus é uma igreja comprometida, uma igreja em que Cristo é o centro, mas também uma igreja que semeia a palavra de Deus. Em terceiro lugar, na semeadura nós precisamos ter fé. Sim, teremos oposições, teremos sim, mas nós precisamos ter fé, amados. Nesta parábola, Jesus mostra as dificuldades da semeadura. No final, o semeador é abençoado com a boa colheita. O semeador precisa sempre crer que entre as sementes lançadas, muitas hão de produzir frutos. O semeador precisa acreditar sempre, crer que o Senhor da seara irá abençoar a colheita. Jesus ele compara 4 tipos de solos aqui ao coração do homem. Porém, o solo do coração do homem não se assemelha ao solo da natureza em muitos aspectos. Existem solos, por exemplo, que não podem mudar, como por exemplo alguns desertos. Mas o coração do homem, por mais duro que seja, por mais difícil que seja, esse tipo de solo, ele pode ser transformado. Por isso é que o semeador ele precisa ter fé, ele precisa ter sempre esperança, mesmo quando ele vê dificuldades, mesmo quando ele olha para as lutas, mesmo quando ele vê obstáculos, ele tem que continuar com o propósito de semear e semear sempre. Quando os cristãos se dispõem a lançar a semente, regam essa semente com oração, até o coração mais duro pode ser transformado. Até o coração mais difícil pode ser alcançado pela graça de Deus. O Salmo 126, verso 6 diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os molhos. Sempre haverá vitória para aqueles que lançam a semente com fé, para aqueles que têm esperança na colheita. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O semeador, querido, ele passa por lutas, passa por dificuldades. Assim como o agricultor sofre para preparar a terra, o semeador ele precisa também crer na colheita, mesmo no meio das dificuldades que ele vai passar. Mas ele precisa crer que a chuva que vai fazer aquela semente brotar virá do céu, virá de Deus, que Deus vai trabalhar e que Deus há de abençoar, e aquele coração vai florescer para a glória de Deus. Não há coração que seja duro, ou tão duro que possa resistir à graça do Senhor. Eu creio que a graça de Deus ela é irresistível quando há uma gota da chuva do Espírito Santo naquele coração. Por isso não se desiste. Lá na igreja, algumas irmãs, há algumas irmãs cujo esposo, cujo marido não é crente, tem resistência, mas eu digo sempre para elas, não desistam. Clamem a Deus, insistam, lancem a semente continuamente e tenham esperança, porque um dia Deus há de fazer com que naquela terra dura a semente brote, frutifique e o fruto seja de milhares e milhares para a glória de Deus. O semeador ele precisa crer na colheita, assim como o agricultor crê na chuva, mas o semeador precisa ter fé. Você sabe qual é a maior dificuldade da semeadura nas igrejas?
São essas paredes que estão à nossa volta aqui, ó. Essas paredes. Eu sempre digo que os crentes, quando eles olham essas paredes e percebem que ela está cheia, logo eles se acomodam e dizem, tá bom. Esse é o nosso maior problema. Eu fui pregar lá na Vila Tatu, na Igreja da Esperança, e aí o pastor estava dizendo para mim assim, pastor, nós construímos aqui do lado, estamos aqui do lado, agora eu não sei o que nós vamos fazer com esse templo aí. Ele olhou para mim, eu olhei para ele e falei, você está me perguntando o que deve ser feito com o templo, ou você está só está só contando? Eles estão, qual a sua opinião? Eu falei, derruba. Eu falei assim, não, mas alguns irmãos aí, rapaz, tem dificuldade. Eu falei assim, não, mete a marreta nesse negócio aí. Faz um negócio maior aí, aumenta esse negócio aí. Aí eu falei isso para ele, né, claro, em off. Depois, está filmando aí. O cara vai me pegar ali. Mas tudo bem, né? Depois eu cheguei lá na igreja. Esse é o problema dessas. Depois eu cheguei lá na igreja. E depois quando eu fui pregar na igreja, aí eu falei para ele, irmão, vocês estão pensando que vão derrubar aquilo lá? Derruba tudo, gente. Porque se vocês forem reformar esse negócio vai ficar do mesmo tamanho. Derrubem. Porque se vocês olharem para as paredes e perceberem que o grupo que está ali já está bom, vocês vão se acomodar. As paredes foram construídas para serem derrubadas. Ai, se Deus me desse a graça de todo ano derrubar uma igreja, eu ia ser o pastor mais feliz da terra. É verdade, eu digo isso para os irmãos da igreja. Irmãos, vamos derrubar esse negócio. Aí um irmão um dia chegou para mim e falou assim, pastor, mas tá bom, você não acha que tá bom? Todo mundo fica sentadinho e tal. Só um dia de festa que logo um pouquinho, mas tá bom, pastor, não tá bom, vamos derrubar. Porque se tiver espaço, a coisa vai, o negócio avança, Deus abençoa, porque há espaço. E pense em Deus. Não, eu digo para os irmãos lá, irmãos, pensem, se nós sairmos para fazer uma semeadura aí, e Deus, pela graça, nos der lá pelo menos umas 50 almas, aonde nós colocamos esse povo? Vocês vão sair para dar lugar para eles? Não, não. Então, aí, o que nós fazemos? Então nós temos que quebrar. Porque você quebra, Deus olha para o povo e diz assim, esse povo tem fé, ó, quebrar e aumentar, dobrar o tamanho da igreja, mas eles estão tão pouquinho, vou dar mais vidas lá para aquele negócio lotar, esperando que no próximo ano eles quebrem de novo, né? E assim vai. Se eu pudesse, eu quebrava a igreja todo ano, o maior prazer da vida, né? Mas até agora não consegui. Mas eu vou conseguir. Deus há de me dar essa graça, né? Queridos, nós nascemos para semear. Esse é o propósito de Deus. Nós somos um povo que precisa semear. Mas aí vem uma pergunta no coração de todo crente: como semear o Evangelho? Como fazer isso, pastor? Como semear? Aí eu lembro do apóstolo Pedro e João, quando eles subiram ao templo para orar, e na saída do templo encontraram um homem coxo que lhes pediu esmola, e Pedro então e João, que não tinham dinheiro para ajudar aquele homem, Pedro então diz algo maravilhoso, ele diz assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Queridos, como semear o Evangelho? A gente semeia o Evangelho oferecendo aquilo que se tem. É assim que se semeia o Evangelho. É assim que se faz a obra de Deus. Essa história de Pedro está lá em Atos 3,6. Pedro disse: o que eu tenho eu te dou. E lá no Evangelho de João, no capítulo 6, nós encontramos Jesus diante de uma multidão que precisava ser alimentada. Ali o milagre acontece a partir de um rapaz que oferece aquilo que tinha, 5 pães e 2 peixinhos. E a partir de 5 pães e 2 peixinhos, Jesus faz uma maravilha acontecer. Se oferece o que tem para se semear o Evangelho. Na parábola do bom samaritano, que nós lemos ontem aqui, Jesus nos ensina exatamente como semear. Lá nós encontramos o samaritano oferecendo aquilo que tinha ao que estava caído. Lembram que ontem eu disse que
samaritano, ele representa exatamente esta igreja de Deus, essa igreja nova, não a igreja do Velho Testamento, não aquela igreja cheia de coisas, de tabus, mas essa igreja nova, nascida pela graça de Deus. O samaritano representa exatamente esta igreja. E lembram que esse samaritano, representando essa igreja, ele vai e oferece ajuda àquele que estava caído. Ele oferece aquilo que tinha. O que é que o samaritano oferece? Ele oferece o seu tempo. Lá em Lucas capítulo 10, 33, diz assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão, parou e o ajudou. O sacerdote não teve tempo para oferecer, o levita não teve tempo para oferecer, mas o sacerdote estava preocupado ali com as suas coisas, talvez com algum sacrifício naquele dia. O levita estava com pressa, talvez para ensaiar algumas músicas para o culto. Mas o samaritano não. Ele para e dá parte do seu tempo para que a semente fosse semeada no coração daquele que estava caído. Quer aprender como semear? Dê um pouco do teu tempo. Por isso que às vezes a igreja não cresce, porque todo mundo está correndo, está todo mundo apressado, todo mundo querendo ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro é bom, é bom, né? Ganhar dinheiro é bom. Quem não gosta de dinheiro? Só o louco, doente da cabeça que não gosta de dinheiro. Mas aliás, até louco, se der 100 reais para ele, não rasga. Porque ninguém, sem consciência, vai rasgar dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro, é bom. Mas queridos, nós precisamos parar um pouco, olhar para Deus e falar: Senhor, eu trabalho bastante, faço muita coisa, mas eu preciso parar um pouco para o Senhor. Preciso dar um tempo para Ti, um tempo para Te adorar, um tempo para Te louvar, um tempo para semear a semente santa, para fazer o trabalho de Deus acontecer. O samaritano, ele oferece tempo. Quer saber como semear? Ofereça aquilo que você tem. E tempo é algo que você pode se dispor a dar para Deus. O samaritano, ele ofereceu o seu coração. O texto diz que ele se moveu de íntima compaixão. O coração do samaritano estava cheio de compaixão. A Bíblia diz que Deus trabalha a partir de corações quebrantados. Sim, de corações quebrantados. Muitas vezes nós falamos de missões, falamos de evangelização, falamos daqueles que estão afastados, mas nada disso ocupa o nosso coração. E às vezes alguns dizem para mim: na minha igreja nós conseguimos levantar 5 mil reais para missões, 10 mil reais para missões, grande coisa. Grande parte desse dinheiro é fruto do coração de pessoas que estão com a consciência pesada, que não dão tempo para Deus, que não oferecem o seu coração no reino de Deus, e então, para compensar, dão às vezes alguns trocados na igreja. Mas é isso que Deus quer? Não. Deus quer muito mais do que o seu dinheiro. Deus quer o seu coração. Quantas vezes eu olho na igreja e vejo pessoas se convertendo? Você já percebeu que a conversão das pessoas já não move mais o nosso coração? Já não nos preocupa mais, não nos alegra mais? Às vezes uma pessoa se converte, o pastor prega, a pessoa vem à frente, e quantas vezes isso acontece comigo? De eu estar orando, e aí quando eu olho assim, eu falo assim: irmãos, vamos orar. Aí eu demoro um pouco, os irmãos estão assim. Aí o camarada levanta a mão: graças a Deus. Logo todo mundo olha para trás e fica ali esperando, cara. Rapaz, você tinha que estar de joelho no chão, tinha que estar falando: glória a Deus, né? E se há alegria no céu, há alegria no céu, mas não há alegria mais dentro da igreja por uma alma que se converte. Não há mais choro, ninguém mais chora quando alguém se converte. Há irmãos e irmãs que estão orando há 10 anos pela conversão do esposo. A irmã está dentro da igreja, quando o esposo se converte, fica todo mundo assim com os olhos secos. Que bom, parabéns, meu irmão. O irmão orou bastante. Pois é, irmão orou bastante, e você? É nosso trabalho, o nosso coração, ele tem que estar pronto, cheio de íntima compaixão por aquele que está perdido, amados. Mas sabe o que acontece? Não há espaço no nosso coração para amar o perdido, porque o nosso coração está ocupado com mágoas, com tristezas, com desavenças. Há muita gente na igreja que fala de missões, mas não fala com o seu irmão. Sinto muito dizer isso para você. Deus ajude que isso não seja uma realidade nossa aqui. Mas há muitos irmãos
que falam de missões, irmãos que entregam a sua oferta de missões, são capazes de anunciar o Evangelho, mas não são capazes de falar com o irmão que está do lado, porque carregam mágoas de décadas, de anos desse mesmo irmão, que congrega com ele na mesma igreja, que senta na mesma fileira, mas não se ama. Há diferenças, e essas diferenças estão dentro do coração. E um coração cheio de diferenças, um coração cheio de mágoas, de desavenças, de tristeza, um coração assim não poderá nunca ter compaixão do outro, e não poderá nunca amar o pecador. E um coração desses não terá condições de entrar no reino dos céus, porque o reino dos céus não é lugar de corações manchados, magoados, entristecidos. O reino dos céus é lugar de corações felizes, livres, libertos, corações que possam amar, que permitem ser amados, ser abraçados. O coração daquele samaritano era um coração cheio de compaixão. Vocês sabem que os samaritanos eram odiados pelos judeus e vice-versa. Mas se você for olhar com atenção, você vai ver que o coração daquele samaritano não era assim. De onde ele desceu? De Jerusalém. De onde desceram os levitas e os sacerdotes? De Jerusalém. Lá estava o samaritano, porque no coração dele não havia mágoa. Ele ia onde os seus inimigos, ou aqueles que não gostavam dele, estavam, ele estava bem. Ele queria simplesmente estar bem com todos. E a Bíblia diz que nós devemos estar de bem com todos. Por isso que lá na igreja eu digo assim, irmãos, eu prego na frente, falo mesmo, não quero nem saber, né? E digo depois, falo, se alguém ficar bravo comigo, que fique, né? Me procure na saída, só não pode me bater, mas me procure na saída, né? Troque 2 dedos de prosa comigo, fala, ó, o senhor me magoou, o senhor falou que o meu coração é duro, o senhor falou que eu sou um cara que sou rancoroso, e eu vou perguntar para você é? Aí você vai falar assim, aí eu vou falar, então você é rancoroso mesmo, você não falou de boca cheia, você não é. Né? Aí o cara vai ficar bravo comigo, não quero, vai falar que eu estou de mal. Eu falo, então fica na paz, eu vou para minha casa lá, vou dormir, fica tranquilo, fica feliz aí, tá bom? Eu vou fazer o quê? Quer morrer magoado? Morre, fulano. Não tem problema nenhum, eu não vou morrer. Eu não vou morrer nunca magoado. Não é? Nunca, jamais vou morrer magoado. Porque, amados, a igreja precisa de homens e mulheres que estejam com o coração cheio de compaixão, cheio de amor, prontos para amar aquele que não conhecemos, pronto para oferecer ajuda àquele que nos machuca, aquele que faz a gente sofrer. Até para esses a gente tem que estender a mão e tem que ter compaixão e abençoá-los com oração e com uma palavra de carinho e de amor. A compaixão, ela nos faz aproximar-se do outro. Os religiosos da parábola, os crentes da parábola não tinham compaixão, por isso logo se afastaram do outro. Mas o samaritano não. Ele foi lá e deu aquilo que ele tinha, porque o coração dele estava cheio de compaixão. E aí, eu quero dizer para você, já indo para o final dessa mensagem, que o samaritano deu mais uma coisa que a gente esquece muitas vezes de fazer. Ele ofereceu os seus bens. E partindo, no outro dia tirou 2 dinheiros. Deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Lucas 10:35. A missão se faz com tempo, a missão se faz com compaixão, mas a missão se faz com ofertas alçadas. Quando eu olho para esse texto, eu descubro que aquele samaritano interrompeu por um dia a sua viagem para cuidar daquele que estava caído. Ele se aproxima, deita, aproxima-se daquele que estava caído, põe algumas ataduras, coloca ele sobre a sua cavalgadura e depois leva esse homem para uma estalagem, cuida dele. E eu entendo, e o texto diz que ele vai partir no outro dia. Ele dá um pouco do seu tempo. Mas o que temos aqui é um exemplo de alguém que ofereceu tudo o que tinha para abençoar a vida de alguém que estava caído. Alguém que ofereceu o seu tempo,
ofereceu a sua habilidade, o seu conhecimento para cuidar das feridas, ofereceu os seus bens principalmente, pagando a hospedagem, e ofereceu o seu coração, amando aquele que estava caído. Às vezes nós queremos fazer missões, mas não queremos colocar as mãos no bolso. Eu sempre digo lá na igreja que se alguém quer testar a fé do crente, se alguém quer testar a fé do sujeito crente, colocar ele em dois lugares. Primeiro colocar ele num campo de futebol, né? Quando você coloca o sujeito crente na frente de um jogo de bola, ele se transforma. Não é assim? Ele já parte para a briga, né? Se não for crente, meu amado, ele já parte para a briga, ele já chuta a cara do outro, é uma tristeza, né? Esse é um lugar bom de você testar a vida do crente. E segundo lugar é quando você coloca um gasofilácio na frente dele, né? Você colocar um gasofilácio, o sujeito na frente do crente, você já logo vai saber qual é a fé desse sujeito, né? Querido, nós precisamos de homens e mulheres que ofereçam muito mais do que ofereçam tudo o que tem, seu tempo, sua vida, o seu dinheiro, aquilo que tem para Deus. Você tem que oferecer tudo o que você tem para que a semeadura de fato aconteça na igreja. Então, eu quero encerrar essa palavra dizendo para você o seguinte: a igreja que vive o ideal de Deus, ela é uma igreja comprometida, uma igreja em que Cristo é o Senhor dela, e uma igreja que semeia, que lança a semente. Esta igreja, completando 65 anos, e olhando para a história dela, e os irmãos aqui, alguns irmãos falando aqui, a gente logo vê e logo sente, a nossa igreja está completando 60 anos também, e eu sei que muitos homens de Deus desceram essas matas aqui a cavalo, gente a pé, atravessaram essas matas, rios, enfrentando perigos, vieram até Jacupiranga, foram até Cajati, se estenderam pelo vale pregando o Evangelho, dando aquilo que eles tinham para fazer o Evangelho acontecer. A geração desses homens foi uma geração que fez uma diferença tremenda nas nossas vidas, não foi? Foi uma geração que fez uma diferença tremenda nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque essa geração de antigamente era uma geração comprometida. Não era uma geração perfeita, mas comprometida. Era uma geração que levava Deus a sério, e era uma geração que colocava a mão no bolso, que entregava tudo que tinha para a glória de Deus. Por isso nós estamos aqui hoje. A pergunta para você que faz parte desta igreja, para nós desta geração é: o que vai ser da igreja amanhã? Se a igreja depende de nós, o que será da igreja amanhã? Por isso, você que é membro desta igreja, você que é membro de qualquer outra igreja, você tem que pensar sobre isso. Pensar sobre o seu papel na igreja. Pensar que você é a igreja de Deus e que Deus tem um ideal na sua vida. E pensar que você precisa se comprometer com o reino de Deus. Pensar que você precisa colocar Cristo como o Senhor da sua vida. E principalmente, que você precisa ser um semeador do reino de Deus. Você precisa ser um semeador do reino de Deus. Se todos nós que estamos aqui hoje saímos daqui com essa consciência de que precisamos semear a palavra de Deus, e semear a palavra de Deus é simplesmente falar de Deus. Se nós saímos daqui com essa consciência, amados, eu lhe garanto que no próximo ano vocês vão quebrar essas paredes, para a glória de Deus. Vão quebrar essas paredes. Não haverá mais espaço, não dará mais para acomodar o número de irmãos que vão se reunir neste lugar. Semeie a palavra de Deus, se comprometa com o Evangelho de Deus, coloque Cristo como centro da sua vida e da vida da igreja, e eu tenho certeza que você vai ver os frutos acontecendo, não só na igreja, mas na sua casa. Quando a igreja semeia, Deus ministra, abençoa e se manifesta no meio do seu povo. As igrejas que crescem são aquelas que se comprometem com Deus. As igrejas que crescem são aquelas que colocam Cristo como Senhor de suas vidas. As igrejas que crescem são aquelas que semeiam a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pelo privilégio de estar aqui nesta casa, Deus, casa do Senhor, neste lugar, Deus amado, que é um lugar santo. E a santidade deste lugar, Deus amado, não está nas suas paredes,
não estão nos bancos. A santidade dessa casa, ó Deus amado, não estão nos instrumentos, ó Pai. A santidade desta casa estão nos crentes, estão nos teus filhos, naqueles que foram redimidos e comprados por Ti, Pai. É por causa deles, ó Deus amado, que este lugar se torna um lugar santo, Pai. Mas, ó Deus querido, eu quero lhe pedir, ó Pai, que nesta noite, Senhor, o Teu Espírito Santo possa ministrar no coração, Deus amado, do Teu povo, Pai, aquilo que não foi falado, Deus amado, aquilo que não foi compreendido. Que o Teu Santo Espírito, Deus amado, possa despertar, ó Deus, aqui nesta igreja, ó Pai amado, um povo, um grupo de irmãos, Deus amados, comprometidos com o Senhor, com a Tua obra. Um grupo de irmãos, Deus amado, que coloquem Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas, ó Pai. E um grupo de irmãos, Pai, que não tenham medo de semear, que saiam, Deus amado, dia após dia, Deus amado, entregando um folheto, falando do amor de Deus, testemunhando para o vizinho, para a vizinha, testemunhando para o colega, para o amigo. Ó Deus, coloca no coração desta igreja, ó Deus amado, esse desejo em nome de Jesus, Pai. E eu sei, Deus amado, que à medida que esta igreja semear, Pai, o Senhor também mandará chuvas do céu, Pai. E estas chuvas farão com que as sementes brotem, Deus amado, e os frutos apareçam para a glória de Deus, Pai. Esta igreja, Deus amado, é uma igreja que ocupa todo esse espaço, uma igreja grande, uma igreja que cresce, Pai, uma igreja com um grande número de irmãos reunidos, Pai, mas esse número ainda é pouco, Deus amado. Que o Senhor faça com que esse número aumente, Pai. Que o Senhor permita, Deus amado, com que essa igreja cresça, Deus amado, de uma forma maravilhosa, Pai. Que o Espírito Santo de Deus faça essa obra em nome de Jesus, Pai. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigado pela homenagem, enfim. E a minha oração e meu desejo é que Deus tenha me usado para abençoar a vida dos irmãos. E tenho certeza de que Deus usou a vida dos irmãos para me abençoar também. Deus abençoe a todos.